Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje eu quero convidá-los para refletirmos juntos sobre o ano litúrgico na igreja. O ano litúrgico, na nossa igreja católica, ele tem dois grandes ciclos, o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa. E entre esses dois ciclos, o tempo comum. Então nós vamos tentar entender um pouco esses tempos, as cores e os seus significados. Diferentemente do ano civil, que inicia no dia 1º de janeiro, o ano litúrgico da Igreja Católica tem uma característica própria e segue o rito católico romano. Por isso ele começa no 1º domingo do tempo do Advento. Então nós estamos no ano litúrgico que começou no dia 28 de novembro do ano passado, que foi o 1º domingo do Advento, e termina na última semana do tempo comum, na solenidade de Cristo Rei. Esse ano vai ser no dia 20 de novembro de 2022. Então, depois disso, inicia outro ano litúrgico no 1º domingo do Advento. É sempre do 1º domingo do Advento até a festa de Cristo Rei. Durante esse período, é celebrado todo o mistério de Cristo, desde a preparação para o seu nascimento, passando pela trajetória de sua vida até a sua segunda vinda. Então, neste período que nós intitulamos de Ano C, com o Evangelho de São Lucas, depois nós vamos falar de ano A, B e C, para entendermos. Nesse período, significa que as leituras principais sobre as parábolas e ensinamentos de Jesus serão retiradas do livro desse evangelista, ou seja, São Lucas, exceto no caso de festas e solenidades especiais, quando as passagens são específicas do Evangelho de São João. E ao longo dos 12 meses, o ano litúrgico é dividido nos seguintes tempos: do Advento, tempo do Natal, tempo comum, tempo da Quaresma, tempo da Páscoa e novamente o tempo comum, nessa sequência: Advento, Natal, tempo comum, Quaresma, Páscoa e tempo comum. O tempo do Advento iniciou o ano litúrgico, como já dissemos. São 4 domingos antes do Natal. E ele foi do dia 28 de novembro de 2021 e terminou no dia 24 de dezembro de 2021, quando celebramos a chegada do Salvador, com a Vigília Pascal na noite do dia 24 de dezembro. Por sua vez, o tempo do Natal, ele vai desde a véspera do Natal, do dia 24 à noite, até a festa do batismo do Senhor, que nesse ano de 2022 foi no dia 9 de janeiro. Já a Quaresma começou na quarta-feira de cinzas, no dia 2 de março, e se prolongou até a quinta-feira santa, antes da realização da missa da Santa Ceia, no dia 14 de abril de 22. Por fim, o tempo pascal é o período de 50 dias, que compreende o domingo da ressurreição de Cristo até o domingo de Pentecostes, ou seja, foi do dia 17 de abril até o dia 5 de maio, quando nós celebramos a grande festa de Pentecostes, a festa do Espírito Santo. Então veja, são tempos que se destacam pela reflexão de mistérios particulares da vida de Cristo, desde a sua chegada ao mundo, a sua obra redentora de amor ao próximo, os ensinamentos de conversão, até chegar à sua paixão, morte e ressurreição, para salvar a humanidade. Por outro lado, o tempo comum ele é dividido em duas partes. Começa no dia seguinte à festa do batismo do Senhor, e vai até a quarta-feira de cinzas, quando tem início a Quaresma. E recomeça na segunda-feira, dia 6 de junho, depois da solenidade de Pentecostes. Então veja, recomeçamos agora nesta última segunda-feira o tempo comum. O tempo comum que compreende um ciclo de 33 ou 34 semanas, termina no sábado 26 de novembro de 2022,
que antecede justamente o primeiro domingo do tempo do Advento, quando se iniciará o ano litúrgico 2022-2023. Esse período do tempo comum é conhecido pela abordagem dos mistérios de Cristo. Na primeira parte do tempo comum, entre o Natal e a Quaresma, simbolizada pela escuta da palavra de Deus e do anúncio do seu reino. E na segunda parte, entre a Páscoa e o Advento, significa colocar em prática tudo aquilo que Jesus ensinou para nós, por meio de parábolas, gestos e doação, vivendo e proclamando o reino de Deus neste mundo. Então veja, irmãos, são dois grandes ciclos. O ciclo do Natal, que compreende o Advento e o Natal, e o ciclo da Páscoa, que compreende a Quaresma, todo o tempo pascal, até a festa de Pentecostes, e 2 períodos de tempo comum. Assim é o ano litúrgico. No ano A, e aqui então essa diferença, no ano A, leem-se as leituras do Evangelho de São Mateus. No ano B, as leituras do Evangelho de São Marcos. E no ano C, que é este ano que nós estamos, o de São Lucas. Esses 3 são chamados evangelhos sinóticos, já que possuem uma mesma estrutura de escrita. O Evangelho de João, que é mais teológico, é mais rico, apresenta uma estrutura diferente dos demais. Por isso, ele permeia os 3 ciclos litúrgicos. Então vejam que riqueza que é o ano litúrgico. Nós vamos, na reflexão de amanhã, falar um pouco, voltar ao ano litúrgico e falar das cores que são usadas na liturgia, as cores no ano litúrgico, para entender um pouco melhor, porque aquilo que a igreja celebra, prega, ensina, tem todo um significado, não pode ser de qualquer maneira. É importante nós entendermos isso para que nós celebremos bem os mistérios do nascimento, da vida pública de Jesus, os seus ensinamentos, da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição e a vida do Espírito que ilumina, que santifica, que conduz a igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.